Olá pessoal, eu sou o Matheus Maggi e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como criar legendas do zero. Então aqui eu já abri o meu vídeo e podem ver que aqui não tem nenhuma legenda, a gente vai começar a criar agora. Para começar, a gente sempre vai fazer uma legenda no formato SRT ou SubRip. Então aqui em cima, vejam certinho se vocês estão nesse formato, porque é um formato simples e o que menos vai dar problema. Então, sempre comece a criar nele e mais pra frente, em outro vídeo, quando a gente terminar tudo na nossa legenda e a gente for exportar no formato que o cliente deseja, você sempre vai ter uma cópia do seu SRT salvo para evitar problemas. Então, formato, deixa sempre o SRT, que é o primeiro aqui, SubRip, e a codificação, podem deixar o TF8 sem esse BOM. A taxa de quadro já está certa, na hora que você carrega o vídeo já vai estar certinho. Como que a gente pode criar legendas? Nós temos 5 métodos para criar uma legenda. Então, o primeiro deles é aqui na nossa aba criar. A gente tem aqui inserir legenda na posição do vídeo. Então, aqui a gente pode ver que vai ter uma fala aqui. Se a gente colocar a posição do nosso vídeo aqui e clicar nesse botão, ele vai criar uma fala. Aí, usando os métodos que eu ensinei para vocês de sincronia inicial e final, é só você ajustar. Então, vou dar um play aqui. Meu Deus, então quer dizer que o livro... Correto. Aqui podem ver a outra fala, vou fazer o mesmo processo. Ele está criando com a autoduração mínima que você colocou lá no seu perfil, então 20 frames. Vou testar aqui. Era biográfico. Certo. O primeiro método, então, clicando pelo botão. O segundo método é adicionando pela linha do tempo. Como que a gente adiciona pela linha do tempo? Então, aqui na nossa forma de onda, a gente vê que tem uma fala aqui. Tô dizendo, a lei de gay espírita sai dessa, minha irmã. Se a gente selecionar a nossa fala do início ao fim, e clicar com o botão direito nela, a gente consegue adicionar texto aqui. Pode ver que ele já criou uma legenda pra gente. A gente pode fazer aqui a mesma coisa. Você esmurrou seu colega de trabalho. Então, seleciona e arrasta, clica com o botão direito, adicionar texto aqui. Muito simples também. O terceiro método é adicionar pela nossa lista de legendas. Então, se a gente quer adicionar uma legenda depois dessa daqui, a gente vai clicar com o botão direito na legenda atual e vai colocar para inserir depois. Se a gente quisesse inserir antes, só colocar aqui inserir antes. Então, no nosso caso, a gente quer inserir depois. Ele já colocou uma legenda depois da nossa selecionada com o espaço que está no nosso perfil. Então, deixa eu dar o play e ajustar aqui. Ele não é apenas o meu colega de trabalho. Dá licença, mano. Até aqui. Então, novamente, se eu quisesse inserir uma legenda antes dessa daqui, eu vim aqui nela, clicava em inserir antes. Pode ver que ele colocou uma legenda aqui. Eu vou excluir essa porque aqui não é nada. Certo. O quarto método é pelo botão Insert que a gente colocou nos nossos atalhos, na hora de inserir uma legenda. Então, se a gente vir aqui e clicar no botão Insert, ele já vai inserir uma legenda de 2 segundos de duração. A gente vai ajustar ela também. Ele é mais do que isso. Então, ajusta aqui. Vou apertar o Insert novamente. Ele vai criar a nossa legenda. Você já ajusta. Ele é meu irmão. E o quinto e último método é pelo botão que você segura apertado durante a fala. Na hora que você apertar o botão, ele vai marcar o início. Você vai segurar apertado durante a fala. Na hora que você soltar, ele vai marcar o fim automaticamente. Percebam que há 2 atalhos que eu vou colocar aqui na tela. Um é para a criação de legendas e o outro é para legendas já existentes. No nosso caso, a gente tinha configurado o para legendas existentes como o F1. Então aqui eu coloquei, no meu caso, o F2 para fazer a mesma coisa, só que com legendas novas. Então eu vou dar um play no vídeo. Na hora que começar a fala, eu vou apertar o F2, segurar apertado e soltar na hora que terminar a fala. Por exemplo, aqui, ó. E ele me fez acreditar que você era fruto da minha imaginação. Tá vendo que na hora que começa a falar, eu aperto o F2. Então aqui eu comecei a apertar o F2, segurei apertado todo esse tempo e soltei na hora que chegou aqui. Eu vou repetir o processo agora. Agora Apertei, eu quero falar. Eu fiquei aqui calado esse tempo todo, mas agora eu vou falar. soltei. Tá vendo? Eu apertei na hora que estava aqui e soltei na hora que estava aqui. Durante todo esse tempo eu segurei a tecla apertada. Então, os 2 atalhos. Um funciona para legendas que já existem e o outro para você criar legendas novas. No nosso caso, como a gente não tinha legendas daqui para frente, a gente precisou criar nova. Mas se você já tivesse uma legenda que estivesse fora de sincronia e você fosse sincronizar, você ia usar o outro atalho, mas o método é o mesmo. Você vai segurar apertado e soltar no fim da fala. Agora eu vou excluir todas essas legendas aqui e vou mostrar um outro método de criar. Deixa eu voltar aqui. Tem um outro método que se baseia em identificar códigos de tempo. Esse método pode ser útil para você, porque ele vai criar legendas de acordo com as ondas do áudio. Então, como que a gente faz isso? A gente vai clicar com o botão direito na nossa linha do tempo, vai vir aqui identificar códigos de tempo. Aí aqui ele vai perguntar, você quer iniciar da sua posição atual do vídeo, daqui para frente, ou do início? No meu caso eu vou querer da posição atual do vídeo. Você quer que apague as linhas da posição atual do vídeo, nenhuma ou tudo? Se você já tivesse linhas daqui para frente e quisesse apagar para usar esse recurso, você ia colocar
para apagar da posição atual do vídeo até o fim. Se você quiser apagar tudo, você ia colocar aqui. Se você não quiser apagar, eu vou colocar aqui. Como a gente não tem legendas, eu vou deixar do jeito que está. Aí aqui a gente vai configurar a detecção das ondas. Então, analisar blocos de... Aí aqui tá 100 milissegundos. 100 milissegundos, como eu disse para vocês, é um quadradinho só. Eu gosto de colocar para analisar um pouquinho maior, então eu geralmente deixo 500 milissegundos, porque ele vai analisar um pedaço um pouco maior e vai ficar um pouco mais preciso. Aí aqui, o volume médio do bloco deve ser superior a 35% do volume total médio. Aqui eu deixo do jeito que tá. E o volume médio do bloco deve ser inferior a 70% do volume total máximo. Também deixo do jeito que está. Aí aqui ele tem a opção de dividir legendas longas em 3.500 milissegundos, que seria 3 segundos e meio. Para mim é muito grande, então eu coloco 2 segundos. Então, 2.000 milissegundos. E eu vou dar OK. Percebam que ele criou legendas de acordo com as ondas de áudio para você ajustar somente os tempos iniciais e finais. Mas ele já te poupa um bom tempo de você ficar criando uma legenda do zero. Como vocês podem ver, é um método muito bom. É claro que ele tem algumas falhas, por exemplo aqui que não há fala, mas te poupa um bom tempo. Depois de criar as suas legendas, você vai começar a colocar o texto nelas. Então no meu caso eu vou colocar o texto e já volto para vocês com elas colocadas. Então aqui agora eu voltei e já coloquei alguns textos para mostrar para vocês algumas funções. Combinar, dividir e estender legendas. O que seria isso? Para combinar legendas, no caso eu queira combinar essa legenda com essa daqui, a gente tem 4 formas. A primeira delas é a gente vir aqui com o botão direito, vir aqui combinar com a linha seguinte. Então pode ver que ele combinou as duas linhas e os textos ficaram nas duas linhas. Vou voltar. Por exemplo, que a gente tivesse aqui nessa linha, combinar com a linha anterior, a mesma coisa. Ele já combinou as duas linhas. Vou voltar aqui. A gente também pode combinar clicando com o botão direito aqui na linha do tempo. Então, combinar com a seguinte, voltei, ou clicar nessa daqui, combinar com a anterior, certo? Um outro método é se a gente selecionar duas linhas, clicar com o botão direito, vai aparecer combinar linhas selecionadas ou combinar linhas selecionadas como diálogo. Qual que é a diferença? Se a gente colocar combinar linhas selecionadas, ele vai só juntar as duas linhas. Se a gente fizer a mesma coisa e clicar em combinar linhas como diálogo, ele já vai colocar o hífen dos diálogos, porque sempre que dois personagens estiver falando na mesma legenda, a gente vai acrescentar os hífens de diálogo, que no caso é necessário aqui. Meu Deus, então quer dizer que o livro... Era biográfico. Primeiro é a fala da mulher, depois a fala do homem. Então vou voltar aqui. E o outro método é para a gente combinar com um atalho. Tem o atalho para mesclar com a próxima e o atalho para mesclar com a anterior. No nosso caso, eu coloquei o atalho de mesclar com a próxima como F8. Então apertei o F8, ele já mesclou com a próxima. E também vocês podem configurar o atalho para mesclar com o anterior, se vocês preferirem. Aí você vai na legenda posterior e aperta o seu atalho para combinar com o anterior. Agora nós vamos aprender a dividir linhas. Vamos nessa linha aqui que é grande. Também há alguns métodos para dividir linhas. Você pode clicar com o botão direito na linha, vir aqui em dividir. Aí ele vai dividir automaticamente na onde ele acha que o texto está na metade. Então ele tenta dividir igualmente a quantidade de caracteres numa linha e na outra linha. E ele vai dividir exatamente no meio do tempo da sua legenda. Só que isso não nos ajuda muito, porque ele sempre vai acabar dividindo no lugar errado e no tempo errado. Então vou voltar aqui. Um outro método é a gente clicar com o botão direito aqui na nossa linha do tempo. Então a gente pode colocar o vídeo na onde a gente quer dividir. Por exemplo, Agora eu quero falar, eu fiquei... agora eu quero falar aqui. Se a gente clicar com o botão direito, vir aqui em dividir, ele vai dividir no tempo certo, mas ele vai dividir o texto igualmente novamente. Então isso também não nos ajuda muito. E um outro método é o seguinte, a gente pode vir aqui, a gente pode clicar com o botão direito na onde a gente quer fazer a divisão do texto e vir aqui. Dividir linha no cursor e posição do vídeo. Na hora que a gente clica aqui, ele vai dividir exatamente no texto que a gente quer e na posição do vídeo que a gente quer. Ou ainda a gente pode vir aqui, clicar com o botão direito, dividir a linha a partir do cursor. Há atalhos para todas essas funções, mas a gente configurou o atalho para fazer o que nos ajuda, que é dividir no texto e no tempo que a gente quer. Então se a gente vir aqui, no meu caso eu coloquei Ctrl Shift D e ao apertar aqui, ele já dividiu certinho onde a gente precisa. Agora, outra função que eu quero falar para vocês é a função de estender linhas. Por exemplo, eu vou vir aqui. Se a gente quiser estender essa linha para chegar aqui até a próxima, a gente pode estender manualmente, igual eu mostrei para vocês. Se a gente quiser estender para trás, também manualmente. Ou a gente pode fazer de outra forma. A gente pode estender, clicando com o botão direito aqui, na nossa caixa de legendas. Vir aqui, estender para a linha antes de, ele vai estender para trás. Deixa eu voltar. Se a gente fizer a mesma coisa e estender para a linha após, ele vai estender para frente. Vou voltar aqui. A gente também pode fazer isso aqui pela própria linha do tempo. Clicando com o botão direito na nossa legenda, estender para anterior.
ou estender para a próxima. Além disso, a gente também tem um atalho para isso, que no meu caso eu coloquei o F5 para estender para trás e o F6 para estender para frente. Então é isso, agora você já sabe combinar, dividir e estender linhas quando você precisa. Agora eu vou explicar aqui para vocês por que aqui a linha está em vermelho. Eu já expliquei que aqui nessa coluna de caracteres por segundo, quando está em vermelho é porque ele ultrapassou o limite. No nosso caso é 22,10, aqui ele está com 25,84. Também expliquei aqui da duração, que é porque ele está menor do que o mínimo ou maior do que o máximo, que no nosso caso entre 20 frames e 7 segundos. Então aqui como tem 18 ele está menor. Mas por que aqui a nossa linha está em vermelho? É porque a gente passou do comprimento máximo de linha. O nosso limite é 42. Como a linha está com 62, a gente vai precisar quebrar ela. A gente pode fazer uma quebra manual, vindo aqui, apagando o espaço, dando um Enter. Ou a gente pode fazer uma quebra automática. A quebra automática a gente pode fazer aqui pelo botão Alt BR. Aí o Subtitle Edit vai decidir aonde ele quer quebrar. Para uma linha ficar toda sem quebra, a gente pode vir aqui em combinar. E a gente também pode quebrar com um atalho. No meu caso, é o Ctrl R. Ele tem a mesma função aqui do botão Alt BR. E como que a gente faz para o Subtitle Edit quebrar sempre que possível onde a gente mais precisa? A gente tem como cadastrar algumas palavras no programa para que ele não quebre após elas. E a gente não deve quebrar a legenda depois de quais palavras. Uma quebra de linha boa, geralmente são em locais após pontuação, antes de conjunções, antes de preposições. E a gente nunca deve separar o substantivo do artigo, o substantivo do adjetivo, o primeiro nome do último nome, o verbo do sujeito e etc. Então a gente não deve quebrar uma linha, por exemplo, aqui, e deixar um D sobrando na linha de cima. Você sempre tem que tentar deixar as suas quebras consistentes e tentar dar um sentido próprio para cada uma, para não ficar uma quebra estranha e aí o espectador vai achar difícil de ler. Como que a gente pode ajustar o Subtitle Edit para ele nos auxiliar nessa questão? A gente pode vir aqui em Ajustes, vir aqui em Ferramentas, aqui tem a parte do Alt BR. Então a gente já tinha ativado todas as opções aqui. Sempre que possível você pode deixar a sua linha de baixo maior do que a de cima. Então aqui eu posso colocar uns 15% para preferir que a linha inferior fique 15% maior do que a superior quando possível. Aí a gente tem aqui essa opção usar lista, não quebrar depois de. Se a gente vir aqui em editar, vir aqui e coloca para português. Percebam que dá pra gente cadastrar palavras em que o Subtitle Edit nunca vai quebrar uma linha após essas palavras. Então, imagina quebrar aqui, por exemplo, Doutor João. E ele quebrar a linha depois de doutor e o João ficar na linha de baixo. Que coisa horrível. Então aqui a gente pode cadastrar as palavras que a gente quer e ele vai ficar salvo no arquivinho. Aqui você pode colocar conjunções, preposições, artigos e coisas do tipo, porque ele nunca vai quebrar depois dessas palavras. Então, eu tenho um arquivo que eu fui alimentando durante todo esse tempo, que ele consta mais de 120 palavras. E eu vou deixar ele para vocês, aí vocês vão acrescentando as palavras de vocês, já com essas 120 palavras adicionadas. O arquivo é este aqui. Lembra que eu falei para vocês no vídeo do backup que a gente sempre faria o backup deste arquivo? Porque quando a gente atualiza o nosso programa, esse arquivo é substituído. Então é sempre importante ter uma cópia desse arquivo. E para a gente colocar, a gente pode copiar ele e na pasta do seu Subtitle Edit, vir aqui Dictionaries e colar ela aqui dentro. Só substituir. Eu vou reiniciar o meu Subtitle Edit para mostrar para vocês algumas das palavras que eu coloquei adicionado. Aí aqui, como vocês podem ver, as palavras que eu adicionei estão aqui. Ele nunca vai quebrar depois de a, antes, ao, as, assim, até, com, como, conforme, contra, entendeu? É um arquivo muito, muito útil e ele vai auxiliar, porque quando a gente fizer uma quebra automática, se ele já quebrar no lugar que a gente precisa, a gente ganha alguns segundos. E esses segundos, no fim do seu arquivo, você já vai ter ganhado um tempão. Então aqui eu tenho mais de 120 palavras, eu vou deixar para vocês, aqui na descrição, o link dele. Então aqui, se a gente apertar um Alt BR, ele vai quebrar depois da vírgula, porque ele sempre vai tentar quebrar em pontuações primeiro, quando der. Se não der, aí ele vai para quebrar, levando em consideração essas palavras. Aí você pode selecionar sua legenda toda, vir aqui em Alt BR, ele vai fazer uma quebra e depois você vai passando só para ver se ele quebrou no lugar certo, se você quer alterar alguma coisa e tal. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês, já que a gente está falando de criação de legendas, algumas dicas de boas práticas da legendagem. Porque sempre tem coisas que vai funcionar para todas as legendas. Então eu vou dar para vocês algumas dicas para vocês levarem em consideração na hora de criar suas legendas. A primeira delas é não começar linha com número. Sempre que tiver início de legenda com número, você vai escrever o número por extenso. Então, por exemplo, o jeito errado. 12 dias para o Natal. Já o 12 está aqui no início da frase, então o certo seria colocar 12 dias por extenso. Aqui, 6 ovos, por favor. Pode deixar. O 6 também está início de legenda,
a gente tem que colocar sempre por extenso. Outra dica relacionada a número é que números de 1 a 10 a gente sempre escreve por extenso e números de 11 para cima com algarismo, com exceção de porcentagem e data. Esses sempre vão ser em algarismo. Então aqui, faltam 12 dias para o Natal. Já, por que colocar por extenso se o número é maior do que 10? Então, faltam 12 dias com algarismo. Quero 6 ovos, por favor. Pode deixar. O 6 aqui está em algarismo. Mas por que está errado? Porque é um número entre 1 a 10. Então, quero 6 ovos e o 6 escrito por extenso. Aí aqui, as ações subiram 5% em 8 de janeiro de 2021. O 8 foi colocado de forma por extenso e o 5% também. Que não estaria errado deixar o 5% por extenso, mas ele ocupa muito espaço. Então, aqui cabe na exceção. As ações subiram 5% com 5 e a porcentagem em 8 de janeiro de 2021, porque é uma data. Então, a gente vai colocar em algarismo. Outra dica é que cargos que tiverem escrito por extenso, a inicial sempre vai ser minúscula. E cargos abreviados, a inicial vai ser maiúscula. Então, como vai, professor João? Muito bem, e você, doutor Joaquim? Aqui o professor João, a gente vai colocar em minúsculo porque professor está escrito por extenso. Então, professor João com o P minúsculo. Muito bem, e você, doutor Joaquim? O doutor está abreviado. Sempre que há abreviação, a gente vai colocar com a inicial maiúscula. Aqui outro exemplo. O capitão Marcos ordenou o ataque, mas o general Antônio não gostou. Capitão e general estão abreviados. Então, eles vão ir com a inicial maiúscula. Acrônimos sempre vão ser em maiúsculo e sempre sem ponto. Vai ser só as letras todas juntas. Então, o FBI está investigando o caso, mas a CIA também tinha interesse. FBI e CIA aqui estão separados por pontos. Em legendas, a gente tira esses pontos e deixa o texto corrido e maiúsculo. O que a Interpol está fazendo aqui? A Interpol não está toda em maiúscula, então está errado. Mesma coisa aqui com a frase do Detran. O Detran agora vai começar a nos botar, então, acrônimos sempre com letra maiúscula e sem pontos. Quando o personagem soletra palavras, como que a gente faz? É hífen sem espaço. Então, sou Giovanni com D. Escreve-se D-I-O-V-A-N-N-I. Aqui colocou um espaço, o hífen e o espaço entre as letras. Está errado. É um hífen só, sem espaço. Quais letras são aquelas? Ah, está escrito M-U-L-A. Aqui a pessoa colocou separado por pontos. Está errado também. Você deve separar as letras por hífen. A gente sempre deve traduzir nomes históricos, místicos ou de lugares consagrados quando eles estão presentes na língua portuguesa. Então aqui, essa história do Alexandre o Grande está errado por quê? Porque o nome dessa figura na língua portuguesa já tem uma tradução consagrada. Então, essa história do Alexandre o Grande agora está correta. Próxima, você não ia a Beijing? Se em português existe a palavra Pequim, a gente não vai usar o termo original, a gente vai traduzir para o termo que já existe. Você não ia a Pequim? Aí a próxima, ué, não tem Santa Claus na Itália? Santa Claus é Papai Noel. Se existe essa expressão em português, por que a gente não ia usar em português? Então, ué, não tem Papai Noel na Itália? A próxima dica é nunca traduzir texto em tela misturados com o diálogo. Então, jamais você deve fazer isso. Porque se eles ficarem numa mesma legenda e o cliente mandar dublar esse conteúdo, ele pode pegar as legendas do texto em tela para mostrar como legendas forçadas. Então, quem vai assistir dublado, vai aparecer essas legendas do texto em tela. Só que se ela estiver junto com o diálogo, vai aparecer os dois e isso vai confundir quem estiver assistindo. Porque vai ter um diálogo dublado, vai aparecer esse diálogo na legenda e também vai aparecer o texto na tela. Então vai ficar uma bagunça. Então, um jeito errado. A placa lá é escrito liquidação. E a personagem fala, e aí, vai levar algo hoje? Tem que ficar separadas. Liquidação numa legenda, e aí, vai levar algo hoje numa outra legenda. Mesma coisa aqui com Oficina do Joe. Quanto ficou o serviço? O personagem fala. Tem que ficar separado. Não tem nada de colocar diálogo ou deixar sem diálogo, ou colocar só o diálogo aqui na linha de baixo, isso não existe. Você vai sempre separar. Evitar deixar linhas órfãos e linhas viúvas. O que seria isso? Evitar deixar aqui linhas, quando você quebrar a sua legenda, fique com uma palavra só, ou em cima ou embaixo. Então aqui, querida, quebra de linha. Vamos comigo ao cinema mais tarde? Se tiver como evitar, é bom. Então, querida, vamos comigo ao cinema mais tarde? E outro, quem é que vai querer ver, quebra de linha, tubarão? Aqui, só para não ficar com uma palavra só, em uma linha, quem é, quebra de linha, que vai querer ver tubarão. Você sempre vai converter unidade de medida para usado aqui no Brasil, que aqui a gente usa o sistema métrico, com exceção de moedas. Então, Nova York fica a 15 milhas daqui. No original ele provavelmente vai estar falando isso, mas aqui a gente precisa traduzir. Então, Nova York fica a 24 quilômetros daqui. Próximo exemplo, eu consegui 11 galões americanos de combustível. Tá errado porque a gente não usa galões americanos aqui. Então, eu consegui 41 litros de combustível. Quanto custa esse relógio? São R$1.000. Aqui, nesse caso, é porque a pessoa converteu os 150 euros para R$1.000. Tudo bem, ele até pode valer R$1.000 hoje, mas amanhã, semana que vem ou no mês que vem, ele vai valer a mesma coisa? Não vai. Então, por isso que a gente nunca converte moedas. Porque a distância sempre vai ser a mesma, o volume, a área e tudo mais sempre vai ser o mesmo. Mas moedas
mudam. Em relação à conversão de medidas que eu falei para vocês, o Subtitle Edit agora tem uma funcionalidade a partir dessa versão 3.6.0 que está aqui em ferramentas, conversor de medidas. Ele tem agora esse conversor de medidas que converte várias coisas, tipo comprimento, massa, volume, área, tempo, temperatura, velocidade, etc. Aí é só você colocar a unidade de medida que você quer converter e para qual unidade você quer converter. Depois só dá um insert e ele vai mudar automaticamente. Então se esse vídeo foi útil para você, dê um joinha. Se você tiver interesse no assunto, se inscreva no meu canal ou acompanhe a playlist do Subtitle Edit aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para o vídeo futuro, é só deixar aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima.